Eu queria começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu queria começar com um debate. Se você é do time que acredita que o simples funciona ou você é do time que acredita que o simples não funciona. A gente tem aqui um comentário em destaque no vídeo. Eu faço simples e vivo há mais de um ano disso. A questão é que a galera quer dinheiro rápido e não tem paciência. Concordo 100% com a segunda parte do comentário. A galera quer dinheiro rápido, a galera quer, a galera não tem paciência e essas são as características necessárias para você perder dinheiro no mercado financeiro. Agora, eu trago a discussão do simples funciona ou simples não funciona mediante a dados, né? A gente vem trabalhando automações, a gente vem... Por que, inclusive, 2026, eu estou focando muito nessa parte de automações? Porque não tem nada mais objetivo do que você automatizar uma ideia. Preste atenção que quando a gente fala sobre estratégia, a gente pode estar falando sobre N variáveis. Mas imagina que você tem uma determinada ideia e você quer automatizar essa ideia, né? Primeiro de tudo, que eu já acredito de cara que isso vai na contramão do simples. Que geralmente, o comentário do nosso amigo aqui, Hacks 8.260, não tá com muitos detalhes, né? Mas quando a gente leva em consideração simples, se a gente tentar fazer uma analogia aqui no cotidiano, né? Se você tomar decisões simplistas ao longo do dia a dia, isso não significa que vai dar errado. Significa que você vai ter o resultado médio. Se você quer ter o resultado médio, não era para você estar num mercado de renda variável, no mercado que é alavancado, porque, por exemplo, o simples, na minha concepção, seria você pegar o seu dinheiro e você colocar na poupança e render 5% ao ano, menos inflação, menos perda de poder de compra, menos imposto e esse tipo de coisa, porque esse é o simples que, em teoria, funcionaria. É só você escolher uma instituição que te deu ali o mínimo de suporte possível e mete a cara. Na minha concepção, esse é o simples. Quando você olha o mercado de renda variável, na minha imensa ignorância, nada é simples. Principalmente porque essa simplicidade, se a gente trouxer novamente a questão do produto de renda fixa lá, da poupança, essa simplicidade ela tem uma característica de fácil ser duplicado. Então eu posso usar essa estratégia, você pode usar, minha mãe, meu pai, Dona Maria, todo mundo pode usar essa estratégia. Agora, vamos chamar o não simples, ela não é facilmente duplicável. Até porque, como é que eu vou definir de forma objetiva o simples no mercado de renda variável? Eu queria iniciar esse vídeo dessa forma. Hoje é domingo, provavelmente você já sabe que a gente tem como rotina responder aqui os comentários dos vídeos que foram publicados ao longo da semana, todos os dias, desde o primeiro dia do ano. Eu me proponho a te ensinar alguma coisa, eu tenho muito tempo apanhando no mercado financeiro. Existem milhares, é o meu lema, existem milhares de formas de perder dinheiro no trade, eu testei todas. Tem formas que dá certo, tem formas que dá errado, mas ao longo do tempo o importante é ficar positivo, né? Eu criei uma série no canal que são top 3 estratégias que eu estou postando toda terça-feira, né? São top 3 estratégias que eu operei no Forex. E estratégia ciclo. Uma hora funciona, uma hora não funciona. A gente tem que sempre estar atualizando. E o Marcos, ele comentou o seguinte, né? A estratégia do desequilíbrio faz muito sentido. Ao jogar uma moeda para cima, você não sabe como ela cai. Mas com uma quantidade sempre fica 50% cara e coroa, entendi mais ou menos. Então, quando tiver muito mais cara, você sabe que a coroa vem em breve, né? Isso aqui, ele matou a charada de alguns anos atrás, quando eu olhava o gráfico de forma... tentava olhar o gráfico de forma mais objetiva possível e não conseguia interpretar, porque por algum motivo a minha mente ela só olhava candles de alta e candles de baixa, e em um determinado momento da minha vida eu tentei
eliminar a questão de prever o próximo movimento, a próxima amplitude e focar só nos cenários quantitativos, né? E aí foi quando desenvolveu toda essa ideia de equilíbrio e desequilíbrio que a gente opera hoje. Só um resuminho, né? A gente pega aqui para trás os últimos 120 candles. Quando você tem 120 candles, uma janela de 120 candles, você tem 60 velas para cima e você tem 60 velas para baixo, independente de onde o preço está, né? O preço pode estar muito para cima, pode estar muito para baixo. Isso aqui seria exatamente a definição de equilíbrio. E o desequilíbrio, que é o que o Marcão aqui está comentando, seria um cenário, por exemplo, de ter 70 velas para cima contra 50 velas para baixo. Deixa eu só sair da frente um pouquinho aqui para você ver. Esse aqui seria um cenário de desequilíbrio. A ideia era muito simples. Eu vou esperar o cenário desequilibrar e da mesma forma que eu estou jogando uma moeda para cima, quanto mais vezes você joga uma moeda para cima, mais chances tem de chegar num ponto de equilíbrio. Então, se num determinado momento esse cenário ele estiver desequilibrado e você entrar a favor desse padrão aqui, dizendo que essas moedas minoritárias vão compensar em algum determinado momento, a gente não sabe quando, porque a gente não tem uma bola de cristal, mas em um determinado momento ela vai ser compensada a quantidade. Aí entra outras questões, como por exemplo, Ronald, como que a gente... Isso aqui, beleza, ficou claro, inclusive... existem livros matemáticos que mostram que na aleatoriedade existem padrões, então isso aqui faz todo sentido matematicamente, mas existe uma brecha que seria exatamente essa brecha da amplitude, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o gráfico, deixa eu pegar aqui o euro-dólar, que está mais limpo aqui no gráfico no H1, onde eu tô, nesse exato momento o mercado está fechado, hoje é domingo, como eu disse, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amplitude de movimentação acontecendo nesse momento, onde na maioria das vezes, isso aqui é uma característica, é uma constatação de fato, na maioria das vezes, um gráfico em tendência de alta tem mais velas verdes. Um gráfico que está fazendo uma movimentação de baixa, ele tem mais velas vermelhas. Isso aqui é uma característica, é apenas uma constatação de fato. Só para você ter uma ideia, é quase 75% das vezes, tá? Quase 3/4 das vezes que o gráfico está caindo, ele está caindo com mais velas vermelhas do que verde. E 3/4 das vezes que ele está subindo com mais velas verdes. Então, se você parar para pensar e dizer o seguinte, cara, peraí, se na maioria das vezes, e a gente está falando sobre um padrão dentro da aleatoriedade, se na maioria das vezes um gráfico em queda está fazendo mais velas vermelhas e está com falta de velas verdes, por mais que eu não consiga prever a amplitude do próximo movimento, porque eu sendo bem sincero com vocês, eu não conheço nenhuma estratégia capaz de prever a amplitude do próximo movimento. Porque se existisse essa estratégia, todo mundo estava usando ela. Não sei se você concorda comigo, né? Ninguém perderia dinheiro no mercado financeiro. Esse, inclusive, é a nossa maior dificuldade, a gente prever a próxima amplitude, né? Então, será que essa movimentação de alta ela vai vir só até aqui? E aí eu saio da operação? Ou eu sustento essa operação até aqui, aí o preço corrigiu, mas eu não vou sair. Aí vamos ver o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. O preço começou, eu estava com a operação aberta e o preço começou a voltar. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Até onde o preço vai? E aí, como que eu contornei esse obstáculo? Porque dentro de dezenas e centenas e milhares de estratégias nenhuma, eu encontrei uma resposta para definir essa amplitude de até onde o preço vai. Eu contornei isso de uma forma muito simples. Cara, se o preço ele está desequilibrado exatamente nesse ponto aqui, nós teríamos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nós teríamos 70 velas aqui de baixa, acontecendo, lembrando que, como eu falei, né, 25% das vezes, quando o preço está fazendo uma movimentação de tendência, essa tendência, 75% das vezes, tem mais candles na cor daquele movimento. Então, se aqui é uma tendência de baixa,
os candles vermelhos, eles são majoritários 75% das vezes, né? Contra uma situação aqui de 50 candles verdes, por exemplo, né? E aí a gente tem aqui um desequilíbrio. Isso aqui é só uma simulação, não contei direitinho, mas a gente tem um desequilíbrio. Eu entrar a favor dessa minoria para que aconteça a compensação matemática, isso descarta totalmente a possibilidade da amplitude. E aí, obviamente, que eu vou ter que sair em algum ponto. E aí você tem duas formas de sair dessa operação. Quando o preço ele entrar num ponto de equilíbrio, ou se você traçar um objetivo, um alvo, uma meta ali alcançável, que geralmente é a forma que eu faço. Então, se eu entrar comprado, por exemplo, nessa região, um exemplo é muito fácil mostrar no gráfico parado, sei, blá, blá, blá. Mas imagina o seguinte, se eu entrar no gráfico parado, não. Se eu entrar nessa ordem de compra, nesse fundinho aqui, por conta desse cenário de desequilíbrio que aconteceu, eu não vou esperar um ponto de equilíbrio do preço. Eu vou colocar um alvo alcançável. Geralmente esse alvo é 0,5% do capital, quando muito 1% do seu capital, numa única operação. Você acha isso você acha isso irrelevante? Fazer 1% do capital? Vamos para a próxima pergunta, porque senão o vídeo já está com 11 minutos e eu estou só na primeira, né? Fui estopado, né? E agora? Eu comentei aqui sobre os meus resultados do mês passado, que eu fechei o mês negativo no mês passado, e o Paulo comentou o seguinte, kkkk. Só diminuir aqui a caneta. KKKKK. Ainda bem que vejo até você, que tem muito mais tempo e experiência de mercado do que eu, também se enrolando com um tanto para colocar a cabeça das pessoas que operar com estruturas muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o número mais limitante é justamente o balanço, que a operação fica exposta até o objetivo, até que o objetivo seja alcançado. Parabéns pelo seu trabalho, que ilumine, blá, blá, blá. Muito obrigado pelo feedback. As pessoas elas não estão preparadas, para falar a verdade, as pessoas elas não estão preparadas para entender como o mercado funciona. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não querem aprender. A maioria das pessoas, elas querem ser convencidas. E é muito fácil você convencer uma pessoa. É só você contar uma historinha para ela. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade na cabeça de alguém despreparado. Então, assim, hoje, um dos meus principais trabalhos é mostrar como funciona. Se você perguntar assim, Rona, as pessoas elas querem saber como funciona? Não, as pessoas elas querem ouvir história. Porque eu vou fazer um teste e vocês vão saber, só quem está assistindo esse vídeo hoje, eu vou fazer um vídeo fake teste nessa semana. E eu tenho 100% de certeza que esse vídeo vai dar muita visualização, esse vídeo vai viralizar, vai furar a bolha, porque eu vou mostrar ali um resultado de, olha só quanto é que eu fiz hoje, R$1 milhão nesse único trade. Vou fazer um experimento social e vou contar uma historinha. E já estou te adiantando aqui que vai rolar esse teste essa semana. E no final do vídeo, eu vou mostrar para a pessoa, olha só como facilmente eu poderia estar te enganando. Olha só como facilmente você pode estar sendo enganado. Porque tudo isso aqui pode ser manipulado. É só você entender como funciona. A base teórica, ela vem justamente para você não ser enganado. Se você não tem base teórica, meu amigo, não era nem para você estar assistindo esse vídeo. Testei a estratégia de grid do Petco, né? Deu 341%, inclusive eu compartilho essa estratégia com quem abre conta da corretora que eu tenho parceria, é só você me chamar no WhatsApp. E aí, o Fungo falou o seguinte, gostei muito do vídeo, principalmente por iniciar com um teste de $1.000. Geralmente, todos os testes que eu faço são iniciando com $1.000, principalmente porque é o capital mínimo que eu sugiro que uma pessoa que está começando hoje, ela comece. Por quê? Porque $1.000 não vai nem te deixar pobre se você perder e não vai fazer falta na pior das hipóteses. E se der certo, esse dinheiro ele pode ir sendo escalado, né? Então, muitas pessoas comentaram, inclusive, nesse vídeo, falando sobre a questão do martingale. Martingale é isso, martingale é aquilo. Cara, martingale você faz na vida todo santo dia. Se você pega o seu carro, sai do ponto A e vai para o ponto B, e você erra o caminho, você para o carro naquele momento ali e começa a chorar, você volta para casa,
ou você vai fazer um retorno, encontrar uma outra saída, que vai acabar gastando mais combustível, te expondo mais. E, cara, isso é uma espécie de martingale. Preço médio, grid, ordens fracionadas, tudo isso são ferramentas que a gente usa para contornar os 50% das vezes que a gente está errado numa tomada de decisão. Tem uma filosofia que eu aplico muito em casa com as minhas filhas, inclusive, que é o seguinte: você vai errar 50% das vezes na vida. Isso vai acontecer. Mas nunca desista. Porque você não sabe qual é o 50% positivo e qual é o 50% negativo. E não tem problema, porque essa é a graça da vida, é você viver o processo. Nesse momento o YouTube ele está te indicando 2 vídeos aqui, o vídeo da direita, o vídeo da esquerda. Eu te aguardo lá. Não deixe, se você tiver com a sua conta logada aí no YouTube, no Google, é só você deixar o seu like, isso ajuda bastante. E se inscreva no canal, que todo dia tem vídeo novo aqui, vídeo relevante. Valeu, falou, tamo junto, fui!